Olá, concurseira, tudo bem com você? Espero que sim. De volta aqui o professor Gabriel Velasco do IASE para juntos seguirmos com o estudo da Lei Orgânica do município de Divinópolis, tá? Para você que não nos conhece, nós somos do Instituto IASE, eu sou o professor Gabriel Velasco. Desde já, eu te convido a se inscrever em nosso canal, a deixar aquele like para ajudar no crescimento do canal. E ao se inscrever, você já aciona o sininho aqui para receber as notificações, tá? Dos próximos vídeos, conteúdos que foram lançados aqui no canal. E dentro do possível também te convido a compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Bom, pessoal, vamos seguir aí, tá? Essa é a nossa terceira aula, nosso terceiro módulo dessa nossa jornada, tá? Para você que está chegando aqui, só explicando rapidinho, nós temos o audiobook que está aqui na descrição, tá? Já lançamos aí as aulas de lei orgânica e de estatuto, vamos complementar para você estudar e se preparar para a sua prova. Então, vai aqui na descrição do vídeo, você vai ter acesso a todas as informações. Aqui na nossa aula, eu pego os pontos mais relevantes, tá bom? Não mais importantes, mais relevantes, ou seja, aqueles que têm maior probabilidade de serem cobrados na sua prova, mas tem coisas que eu ponho aqui, que eu também até sinalizo, que é para complementar o artigo, o parágrafo, tá? E muitos pontos aqui eu até passo só a leitura, mas é para te chamar a atenção para aquele determinado ponto, mas não tem muito o que eu explicar. Então, o que tiver que explicar, eu vou parar e vou dar uma atenção, tá bom? Então, aqui, de repente, a gente vai para um artigo e já pula para 2, 3 artigos na frente, tá? Mas se você quiser ter acesso a toda a lei orgânica e todo o estatuto, audiobook aqui na descrição do canal, tá? Então, vem comigo aqui, nós paramos no artigo 60, vamos seguir aí da seção 3 das atribuições do prefeito municipal. Lembrando para vocês que o prefeito, pessoal, ele é o administrador do município e ele é chefe do poder executivo, ok? Poder este que é independente, beleza? Então vamos lá, ó. Artigo 61. Ao prefeito, como chefe da administração, compete dar cumprimento às deliberações da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município, bem como adotar, de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de interesse público, sem exceder as verbas orçamentárias. Tá? Então, preste atenção. Ele não é chefe da Câmara. A Câmara a gente fala de poder legislativo, tá? Só para você não se confundir, porque tem aqui, ó, dar cumprimento às deliberações da Câmara. E tem muita gente que pode pensar, então, da deliberação, tem alguma coisa a ver com a Câmara? Não, a Câmara dos Vereadores, poder legislativo. Artigo 62, compete ao prefeito, entre outras atribuições, eu coloquei aí alguns do rol, não vou falar de todos, mas peguei alguns aí, ó. Compete ao prefeito sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas por quem? Pela Câmara, e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Também permitir ou autorizar o uso de bens municipais e a execução de serviços públicos por terceiros, observado o disposto nesta lei orgânica e em legislação específica. Nós já vimos isso aí, né, pessoal? O município ele pode dar permissão, dar autorização, enfim, para uso de serviços públicos. E quem faz isso é o prefeito, ele que dá essa permissão. Prover e extinguir os cargos públicos municipais e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores, na forma da lei. Coloquei também convocar extraordinariamente a Câmara para deliberar sobre matéria de interesse público relevante e urgente, tá? Porque dentre eles aí, um rolzinho que a gente tem lá, que compete algumas pessoas ou algumas autoridades convocar a Câmara de forma extraordinária. Vocês lembram? Nós falamos sobre isso. E o prefeito é um destes, tá? Tem essa competência. A seção 4 da perda e extinção do mandato.
Artigo 63. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública direta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto nos preceitos constitucionais. Tá? Então, aí ele perde se ele assumir outra função, mas existe a ressalva que é posse em virtude de concurso público. Nós até vimos, ou nós ainda veremos o seguinte: quando o servidor ele é empossado, tá? Aí, como prefeito, para cumprir o mandato de prefeito, ele se afasta do cargo público, lá do cargo efetivo, e ele pode optar pela remuneração. Vocês lembram disso? Ou se a gente ainda não falou, nós falaremos. Tá? Por isso que existe essa ressalva, que ele não perde o mandato, tá? Quando ele for assumir o cargo em virtude, tá? Posse em virtude de concurso público. Artigo 65, também, os crimes de responsabilidade são definidos em lei federal. Tá? Eu vou deixar aqui um rolzinho aí de alguns exemplos de crime de responsabilidade, até para você entender, tá? Essa diferença: crime de responsabilidade, crime comum, ok? Tá? Mas, só para exemplificar aqui, a gente pode ter, por exemplo, fixação de residência fora do município, utilização de mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade. Tá? Então, isso aí a gente está falando de crime de responsabilidade. Parágrafo 1º. Nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado. Pessoal, guarda isso aí. É uma informação que você tem que guardar. Crime de responsabilidade, assim como os crimes comuns, o prefeito ele é processado e julgado perante o TJ do Estado, ok? Os crimes administrativos não, que aí é pela Câmara, ok? Mas aí anota no seu material. Só põe assim, crime de responsabilidade, crimes comuns, TJ do Estado, que aí você vai saber que ele será processado e julgado por esse órgão, tá? Parágrafo 2º. O prefeito será julgado pela prática de crime de infrações político-administrativas, aí, o que eu falei, perante a Câmara, em processo no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Tá? Guarde isso daí. Artigo 66. Será declarado vago pela Câmara Municipal cargo de prefeito quando ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral, deixar de tomar posse, salvo por motivo de força maior, dentro do prazo de 10 dias, e perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, nesses casos aqui, tá, o cargo ele é declarado vago, cargo de prefeito. Seção 5 dos auxiliares do prefeito municipal. Nós estamos falando aqui de quem? Dos secretários municipais. Bom, artigo 67, são auxiliares do prefeito os titulares dos cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, conforme definidos na estrutura administrativa do município, e os dirigentes dos órgãos da administração indireta. A gente fala desses aí também de secretários. Parágrafo único. Servidores a que se refere este artigo apresentarão no ato da posse e ao término do exercício das funções a declaração de seus bens patrimoniais. Parágrafo 1º. O secretário municipal será escolhido entre brasileiros maiores de 21 anos de idade. Não confundam com vereadores. Vereadores, para ele se candidatar, ele tem que ter idade mínima de 18. Tá? Então, secretário, idade mínima, tem que ser maior de 21 anos de idade. Tá? No exercício dos direitos políticos, vedada a nomeação daqueles considerados inelegíveis para qualquer cargo, nos termos da legislação federal. Beleza? Parágrafo 2º. As mesmas condições e vedações previstas no parágrafo anterior aplicam-se à nomeação para os cargos de secretário adjunto, gerente, chefe de setor e administrador regional, e de outras autoridades que detêm, nos termos da lei, status idêntico ou equiparado ao de secretário ou de secretário adjunto,
ao de secretário adjunto, gerente, chefe de setor e administrador regional. O artigo 70 diz que os secretários e diretores ou seus equivalentes são solidariamente responsáveis com quem? Com o prefeito, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Tá? Então, eles respondem de forma solidária com o prefeito municipal, beleza? Artigo 70, os secretários e diretores... isso aqui já foi, vamos seguindo. Seção 6 da fiscalização e do controle. Artigo 71, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada poder, sem prejuízo do disposto nesta lei orgânica. Guarda aqui o seguinte que eu quero de você no artigo 71, tá? Quando a gente fala de fiscalização, seja contábil, financeira, orçamentária, operacional ou a patrimonial do município, é lógico, quando a gente fala de Câmara Municipal, o controle é externo, mediante controle externo. Nos dois poderes, que é o legislativo e o executivo, cada um está pelo sistema de controle interno. Então, quando a gente fala de Câmara Municipal, a gente fala de controle externo. Quando a gente fala dos dois, tá? Executivo e legislativo, cada um pelo controle interno, tá beleza? Então, basicamente, controle externo, a gente só vai matar aqui, que fica a cargo da Câmara, tá? Interno de cada poder, legislativo e executivo. Acho que foi claro. Qualquer coisa, pessoal, dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, tá legal? Parágrafo 2º, controle externo a cargo de quem? Como eu falei, da Câmara, exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Outro ponto sensível, tá? Esse controle externo, ele vem auxiliado, mas é pelo Tribunal de Contas do Estado. Não caia na pegadinha que é o Tribunal de Contas do município, tá bom? Bom, e compreenderá, primeiro, tomada e julgamento das contas do prefeito nos termos do artigo seguinte, compreendendo as dos demais administradores e responsáveis por bens e valores públicos municipais, inclusive as da mesa da Câmara, acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do município. Aí aqui, como a gente viu, essa parte aqui, a gente vai fechar falando de novo. Entretanto, a gente vai falar agora da finalidade desse controle. Tá? O sistema de controle interno exercido pelo Executivo Municipal terá finalidade, dentre outras. Tá? Aqui ele vai falar especificamente do controle interno do Executivo, ok? Porque cada um, quando a gente fala de controle interno, tá bom? Cada um tem a sua finalidade, mas aqui especificamente do executivo. Então, olha lá. Com outras finalidades, dentre outras, de criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia do controle externo, tá? Que, repito mais uma vez, é feito pela Câmara, e a regularidade na realização da receita e da despesa. Acompanhar a execução de programas de trabalho e a aplicação orçamentária. Tá bom? Das Finanças Públicas, capítulo único da tributação dos tributos municipais. Então, ao município compete instituir imposto sobre propriedade predial e territorial, isso é o famoso IPTU, tá? Territorial urbano, transmissão de bens imóveis intervivos a qualquer título por ato oneroso, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, serviços de quaisquer natureza não compreendidos na competência do Estado, tá? Até porque, como que ele vai instituir imposto sobre serviços que são de competência do Estado? Não pode, tá? Isso acontecerá nos termos da Constituição da República e da legislação complementar específica.
Também instituir taxas em razão de exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de exercícios públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos, né, à sua disposição. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. São impostos, né, que o governo, ou melhor, que o município poderá instituir. Parágrafo 4º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração pública identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do mesmo. É isso aí. Você vai entender isso agora. Bom, aquela área do município, seja ele qual for, que é conhecido como a área nobre, ela geralmente tem um imposto, tá, maior, ou aquelas taxas maiores do que os locais que são menos, tá? Que tem menos, a galera que tem menos grana, vamos dizer assim, tá? Então, essa diferenciação, ela acaba sendo por capacidade econômica do contribuinte, tá? Então, acaba sendo também por caráter pessoal. Então, só vocês lembrarem disso. Aquele lugar que tem uma galera que tem uma renda maior, lá sempre as taxas e os impostos serão maiores. E quem tem renda menor, os impostos de taxas serão menores, tá? Isso aí fica a cargo do município, é lógico. Seção 2 das limitações do poder de tributar, tá? Porque tem locais que o município não, ou tem pessoas, né, jurídicas, enfim, por exemplo, templos, igrejas, que o município não pode tributar, tá? Por qualquer culto, tá? Sendo ele qualquer tipo de religião. Mas vem comigo aqui, ó. Artigo 81, a lei que institui tributos municipais observará no que couber as limitações do poder de tributar, respeitados os preceitos constitucionais. No artigo 82, qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária de competência do município só poderão ser concedidas mediante lei específica, de iniciativa de quem? Do Poder Executivo. Então, essas leis aí, pessoal, não tem iniciativa no Poder Legislativo, não, beleza? É no Poder, vem lá, ó, do Poder Executivo, para qualquer tipo de anistia ou remissão que envolver tanto a matéria tributária como a previdenciária forem de competência do município, tá bom? Do orçamento, artigo 84, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, primeiro, ó, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, tá? Vem cá rapidinho. Parágrafo 1º, a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Tá? Aqui, quando a gente fala de programas de duração continuada, a gente está falando daqueles serviços que têm previsão de duração permanente. Pô, professor, tudo bem, até aí, mas me dá um exemplo. São aqueles programas relacionados à manutenção dos serviços que são ofertados à população, saúde, enfim, educação, tá? Então a gente fala aí que são programas de duração continuada, beleza? Parágrafo 2º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações da legislação tributária, tá? Então, aí a gente fala das leis de diretrizes orçamentárias que serão sempre compatíveis com o plano plurianual. Tá, pessoal, rapidinho aqui,
Seguinte, muita gente pergunta, pô, professor, qual a diferença aí, né, do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, que é a famosa LDO, tá? A lei de orçamento anual, você já deve ter falado no LOA. Então, rapidinho, eu vou dar um resumo aqui de cada uma delas, tá? Então, vamos lá. Plano plurianual. O que que é? Como funciona? Ó, primeiro, é a definição de metas, tá? De objetivos, diretrizes, tá? Da administração pública para o período, a gente fala de um período de 4 anos. Tá? Então, o plano plurianual ele acaba sendo o principal instrumento o quê? De planejamento orçamentário de médio prazo, tá? Que a gente chama médio prazo, é lógico, de governo de cada município, estado, enfim. Tá? Quando a gente fala das leis, tá? De diretrizes orçamentárias, eu vou ter que pensar no seguinte: em estabelecimento de prioridades e metas para o exercício financeiro seguinte. Tá? Por quê? Porque ele vai orientar a elaboração do orçamento e fazer a conexão entre o planejamento e a operacionalização das ações políticas. Tá? Então, isso aí, basicamente, a gente está falando da LDO. Já a LOA é uma estimativa das receitas. Tá? Ela traz fixação de despesas, indicações e programas que serão realizados no ano, tá? Visando o quê? Concretizar os objetivos e metas que são propostas, tá? No plano plurianual, de acordo com quem? Com as leis de diretrizes orçamentárias. Não sei se fui claro, espero que eu tenha sido, tá? Isso é só para você entender, porque a gente fala para caramba aqui e acaba não aprofundando, às vezes, porque até não é um curso que demanda disso, mas é para que você entenda mais e abra mais o seu conhecimento, tá bom? Bom, artigo 85, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, bem como aos órgãos e entidades da administração, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público municipal. Também o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. No artigo 88, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Câmara na forma regimental. Tá? Parágrafo 1º. As emendas ao projeto da lei orçamentária anual ou a projeto que o modifique somente podem ser aprovados caso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, isso eu até expliquei. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviços de dívidas. Certinho? Seguindo aí, e também que sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões e com os dispositivos do texto do projeto de lei. Bom, parágrafo 2º, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Isso aí, sem dúvida, eu falei sobre isso, tá? A ordem social, a gente vai passar aqui por alguns pontos, tá? O artigo 89 diz que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social. Tá? Para eu te explicar isso daqui rapidamente, tá? Pensa no seguinte, ó, a gente falando da ordem social. Do que consiste a ordem social? Tá? Então vamos lá. A gente está falando de um conjunto de normas, instituições e costumes que vão fazer o quê? Regular a vida dos indivíduos, tá? E as suas relações, tá? Isso acontece com a gente. O que é ordem social é isso aí, tá bom? Então, quando eu falo de uma prática, tá?
que é materializada quando os atores sociais, somos nós, agimos de forma ordenada, de forma organizada, tá? E estamos satisfazendo as expectativas recíprocas, segundo que aquela estrutura que já é pré-concebida, e aquela estrutura que já, além de ser pré-concebida, tá? Pré-concebida e aceita, tá bom? Então, isso aí, quando a gente fala de ordem social, a gente tem esse conceito. Então, vamos lá, ó. Artigo 90. A saúde, tá? Que a gente vai no capítulo 2 falar da saúde, tá? Que é um direito, inclusive constitucional. Então, ó, a saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado. Garantida mediante políticas econômicas e ambientais que visem a prevenção e ou eliminação do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde implica, entre outras, a garantia de condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e lazer. Opção quanto ao tamanho da família. Isso aqui é interessante, porque existem alguns países, né, que eles determinam como que isso aqui será feito, né, qual o tamanho da família que a pessoa terá, enfim. Mas aqui a gente vê como um direito da saúde implicando também na opção do tamanho da família que cada um, né, quer ter. Artigo 92. As ações e serviços de saúde são de natureza pública, devendo o município dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Parágrafo único. Observadas no que couber a legislação federal e a estadual, o município instituirá o Código Municipal de Saúde. Então, é isso aí. O código que está aí no município, ele tem como base a legislação federal e estadual no mesmo assunto. Artigo 93. As instituições privadas de saúde com sede no município ficarão sob o controle do setor público nas questões de qualidade, de informação e de registros de atendimento, conforme o Código Sanitário e as normas do Sistema Único de Saúde, que ele fala aqui que quem fiscaliza é o município, correto? Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar em caráter supletivo do sistema de saúde do município, segundo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com preferência para as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Parágrafo 3º. É vedado aos prestadores de serviços de assistência à saúde pública e aos conveniados pelo SUS a cobrança aos usuários de valores complementares, salvo nos casos previstos em lei. Então, em regra, aí, essa prestação tem que ser gratuita. Se houver alguma previsão em lei, aí poderá ser cobrado, se for o caso. Artigo 94. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções de instituições privadas com fins lucrativos, ressalvados os casos previstos em lei. Artigo 96. Compete ao município, no âmbito do SUS e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde, além de outras atribuições previstas em lei federal, comando, tá? Então, compete ao município, comando do Sistema Único de Saúde no âmbito do município, implementação do Sistema de Informação sobre Saúde no âmbito municipal, em articulação com o Estado e a União, execução no âmbito do município dos programas e projetos estratégicos para a realização das prioridades nacionais, estaduais e municipais, garantia de implantação, desenvolvimento e manutenção regular do Programa de Saúde da Família, desenvolvimento de política de recursos humanos que garanta os direitos do servidor público relativos ao sistema de saúde. Beleza? Aí, para finalizarmos a parte da saúde, artigo 99, o Sistema Único de Saúde será financiado pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos do orçamento do município, do Estado e da União. Tá?
Bom, passando aí para assistência social, artigo 100. Assistência social é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública da sociedade civil para garantir o atendimento às necessidades básicas do cidadão, devendo tais ações observar os princípios e diretrizes conforme preceitos institucionais e legislação específica. Tá? Esse é o conceito. Artigo 101, tá? Cabe ao município coordenar e executar o Plano Municipal de Assistência Social através do Sistema Municipal de Assistência Social, obedecendo aos critérios de descentralização e de participação da sociedade e entidades afins. Artigo 102. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivo proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, promover a integração no mercado de trabalho, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração na vida comunitária. Então, aqui, ó, vamos guardar, tá? Porque nós estamos falando aqui dos objetivos da assistência social que é prestada pelo município, tá bom? Dê uma olhadinha nesse rol aí. Artigo 103. No que se refere à assistência social, cabe ao município suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, bem como legislar sobre assuntos de interesse local. Tá vendo? Aqui não tem como eu explicar muito não, mas eu separei esses pontos para você guardar, tá? Vamos lá. Então, olha lá. Cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia, assegurar o desenvolvimento integral, a segurança, a integração social e ao bem-estar, ouvidos os órgãos e entidades representativos, conceder incentivos e deduções fiscais para aquisição de equipamentos necessários ao exercício profissional, conforme dispuser a lei. O artigo 109, para a gente finalizar aí da assistência social. Ao portador de deficiência será assegurado o acesso ao transporte coletivo urbano e rural gratuitamente, garantindo sua segurança no embarque, trajeto e desembarque. Tem algumas leis que nesse ponto aí ele fala que até o acompanhante desse deficiente físico também terá o transporte gratuitamente. Aqui não falou disso. Bom, da educação, artigo 111, a educação e habilitação para o trabalho social constitui direito de todos e dever do poder público e da família, devendo ser promovidas e incentivadas com a colaboração da sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho. Tá? Porque a educação, na verdade, também ela vem para qualificar o cidadão para o trabalho, correto? Bom, artigo 112. O ensino público será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria, tá? Porque o que acontece? Tem gente que não tem como estudar quando a idade seria para o ensino fundamental, correto? Por vários fatores, tem que trabalhar, ou então, não sei, vários fatores. Então, aí, ó, a obrigatoriedade, tá, de ser praticado, tá, o ensino fundamental de forma gratuita, inclusive para aqueles que já estão numa idade avançada. Também respeito à liberdade e apreço à tolerância, garantia de padrão de qualidade, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Uma coisa leva a outra. Artigo 118. Os recursos municipais destinados às escolas públicas poderão ser dirigidos, na forma da lei, às escolas comunitárias, filantrópicas e concessionais que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação, que assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária ou filantrópica, ou ao município, no caso de
encerramento de suas atividades, também que prestem contas ao poder público de recursos recebidos. Seguindo aí, vamos falar um pouquinho da cultura, artigo 122. Cabe ao município promover o desenvolvimento cultural de sua comunidade mediante oferecimento de estímulos concretos ao cultivo do artesanato, da ciência, das artes e das letras, incentivo, coloquei também outro, a promoção e a divulgação dos fatos históricos, de valores humanos e das tradições locais. O parágrafo único diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio artístico e histórico do município por meio de inventários, registros, tombamento, desapropriação, vigilância e outras formas de acautelamento e preservação. Artigo 125. É dever do município. Aí botei aí, alguns pontos. Aqui, dever do município, a gente falando de cultura, correto? Implantar política especial de proteção ao seu patrimônio cultural e natural, preservar bens móveis e imóveis de propriedade pública ou particular, em que for constatada a existência de valor histórico, arquitetônico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico, artístico ou ecológico. Parágrafo único. Os atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico ou cultural do município só se realizarão mediante prévia autorização legislativa. Beleza? Bom, meio ambiente, que é o assunto sempre em alta. Esse artigo 128 aqui, tá? Ele é bem relevante, que diz o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, uso de todos, tá? Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao município e à coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. Ok? Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade do direito a que se refere este artigo, incumbe ao município proteger o meio ambiente, garantindo o equilíbrio de todas as formas de vida em seu habitat e entre todos os recursos naturais renováveis ou não, assegurar nos termos da Constituição Federal, Constituição da República, né, a participação do município no resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Também prevenir, controlar, fiscalizar e autuar toda e qualquer forma de poluição, seja ela do ar, da água, do solo, visual ou sonora. Criar programas específicos para o monitoramento da qualidade do ar no município. Artigo 130. O Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente é órgão colegiado autônomo, consultivo, deliberativo e normativo, composto paritariamente por representantes do Poder Executivo, entidades ambientais e representantes da sociedade civil, na forma da lei. Aqui eu estou passando só para te sinalizar, te pontuar. Artigo 132. É vedada a instalação de atividades econômicas que interfiram de forma prejudicial ao meio ambiente no equilíbrio ecológico do município. Aqui é difícil uma questão dessa, se cair a gente errar, né? Artigo 133. É obrigatória a recuperação da vegetação nativa das áreas protegidas por lei, e todo aquele que não respeitar as restrições ao seu desmatamento deverá recuperá-las. No artigo 134, é vedada a concessão de recursos públicos ou incentivos fiscais àqueles que desrespeitem as normas e os padrões de proteção ambiental. Aqui a gente acho que não vai encontrar dificuldade. Do esporte, do lazer e do turismo, para a gente fechar a aula, diz o seguinte o artigo 139. O poder público garantirá, em parceria com a sociedade civil, outros órgãos governamentais e as empresas, a promoção, o estímulo, a orientação, o apoio, a prática e a difusão do esporte, do lazer e do turismo, visando, sobretudo, a autonomia das entidades e associações esportivas quanto à sua organização e funcionamento, ao tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional, a obrigatoriedade de reserva de áreas destinadas a praças e à prática de esportes e do lazer nos projetos de urbanização de unidades escolares,
a recuperação de espaços públicos descaracterizados relativamente à sua destinação para as atividades mencionadas no inciso anterior. Para a gente fechar, o artigo 141 diz que o poder público adotará e incentivará o esporte, o lazer e o turismo, e os reconhecerá como forma de promoção social. Beleza? Bom, finalizamos a aula. A nossa questão da aula já está na tela, você vai pausar o vídeo, responder a questão e a gente já volta com o gabarito e os comentários. Certinho? E aí, como você foi? Acertou? Foi bem? Deixa aí nos comentários se você foi bem. Bom, a questão diz o seguinte: segundo a Lei Orgânica de Divinópolis, é correto afirmar que, bora dar uma olhada aí na opção A, nos crimes de responsabilidade, assim como nos comuns, o prefeito será submetido a processo e a julgamento perante o plenário da Câmara Municipal. Lembrando que nós queremos a opção correta. E essa letra A está incorreta, tá bom? Porque lembra, quando a gente falou, quando eu expliquei sobre os crimes de responsabilidade, os crimes comuns, o prefeito, ele é processado e julgado aonde, pessoal? Aqui, ó. Artigo 65, parágrafo 1º. Tribunal de Contas do Estado. Tá? Então, a letra A está incorreta. Letra B. É vedada a instalação de atividades econômicas que interfiram de forma prejudicial ao meio ambiente, no equilíbrio ecológico do município. Pessoal, está certinho essa daí. Tá? A letra B, lá, temos como base o artigo 132. E é exatamente como está na opção. Então, aqui nós já temos o nosso gabarito, mas vamos analisar as letras C e D. É permitida, a letra C, tá? Opção C. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção a instituições privadas com fins lucrativos, ressalvadas os casos previstos em lei. Pessoal, não é permitido, presta atenção nisso, tá? Aqui, ó, artigo 94, ó, é vedada essa destinação para essas empresas, tá legal? Para as instituições, tá? Privadas com fins lucrativos. Artigo 94. A letra C está dizendo que é permitido e não é. Então, também está incorreta. Letra D. As emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias poderão ser aprovadas, ainda que incompatíveis com o plano plurianual. Não, negativo. Tá? Nós vimos que não, olha lá, tá? Essas emendas, quando forem incompatíveis com o plano plurianual, elas não poderão ser aprovadas. Artigo 88, parágrafo 2º. Tá? Então, a letra D também está equivocada. Nosso gabarito, letra B de bola, então, que é a opção correta. Legal? Bom, pessoal, terminamos mais uma aula, nossa terceira aula, já estamos caminhando aí para finalizarmos o curso. A próxima aula já será a última aula, mas eu já te convido, ó, se inscreva no canal, deixe seu like. Ao se inscrever, ativa o sininho, porque se inscrever e ativando o sininho, você recebe notificações dos conteúdos dos vídeos que forem lançados aqui no canal. Então, ó, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilhe o nosso conteúdo, que você nos ajudará pra caramba, tá? No crescimento do canal, tá bom? Ó, vai aqui na descrição do vídeo, nós temos nossas redes sociais e várias informações lá para você também, o caminho para você chegar no audiobook, tá bom? Ó, te agradeço muito por estar aqui. Nos vemos na próxima aula aqui. Um forte abraço do professor Gabriel Velasco, do IASE, trabalhando para a sua aprovação. Tchau, fui, até a próxima aula.